O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão de número 123. Por que há Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Resposta dos espíritos: como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porquanto, assim, cada um tem o mérito de suas obras. Comentário do Espírito Miramês. O caminho escolhido pela alma é certamente compatível com seu despertamento espiritual. Como saber escolher, sem entender os objetivos da própria vida, se a alma é feita simples e ignorante, e no dizer de O Livro dos Espíritos, somente busca a princípio as coisas mais fáceis, como ocorre com as crianças? Continuamos com o comentário do Espírito Miramês. Sendo as facilidades ilusórias, as estradas largas são cheias de contradições, de onde advêm as perturbações de toda a ordem. Todo aprendizado surge de inumeráveis experiências em todos os campos da vida, na terra e nos céus, na vida terrena e na vida espiritual. Nossos comentários. Kardec nos esclarece na obra A Gênese, capítulo 3, abre aspas, o mal tem a sua origem nos vícios e paixões humanas, cujas raízes se encontram no instinto de conservação fortemente presente nos animais e nos seres primitivos, mas que vai se enfraquecendo à medida que a inteligência se desenvolve e domina a matéria, fecha aspas. Amigos, podemos dizer aqui então que nosso Pai nos criou todos iguais, simples e ignorantes. Ao caminharmos pela vida física, vamos aprendendo de acordo com as experiências, que podem ser tanto boas quanto más, através de trilhas percorridas passo a passo e que nos coloquem em contato com todos os tipos de situações. Como podemos diferenciar o bem do mal quando ainda não temos condições de avaliar, de comparar? Vejamos um exemplo. Vejo uma planta que não conheço. Sinto-lhe o cheiro e levo-a à boca para prová-la. Nem ao menos sei se ela é venenosa. No entanto, pode até me servir de remédio natural para algum problema de ordem física. Seguindo a regra da frase atribuída ao médico Paracelsus, de 1538, só a dose faz o veneno, seja um medicamento, seja um alimento ou qualquer outro produto, não se pode abusar da dose. Assim é que na época em que fomos criados não sabíamos nada da vida física. Foram as experiências vivenciadas ao longo de nossa trajetória as lições que nos ensinaram a avaliar a diferença do mal e do bem. Comentário do Espírito Miramês. Sabemos que o espírito tem alguma liberdade, isso não se pode negar. Porém, é qual o pássaro dentro de uma gaiola, e as limitações são de acordo com o seu despertamento. As qualidades morais sempre dirigem sua vontade, como o cavaleiro faz com o cavalo, usando freio, e quando a lerdeza assume o comando, usa a espora. E Miramês continua nos dizendo que escolhemos sempre o que podemos suportar na pauta da nossa ascensão. Um anjo não foi feito anjo em toque de mágica, porém, acumulou experiências no decorrer de milênios incontáveis. Nossos comentários. Exatamente como você citou, Regina, iniciamos nossa jornada munidos unicamente dos instintos, e à medida em que o tempo passou e novos desafios foram se apresentando, fomos adquirindo vivências, experiências e adaptando-nos às melhores formas de sobrevivência, desenvolvendo ferramentas inteligentes e, consequentemente,
também desenvolvendo sensibilidades na busca de soluções guiadas pela razão, o que nos trouxe mais facilidades e comodidades diante das intempéries da vida, fossem elas físicas ou morais. Voltamos ao comentário do Espírito Miramês. Na linha do nosso progresso existe a nossa parte a ser feita. Certamente que em nossa jornada encontramos constantemente espíritos que nos influenciam para o mal em múltiplos aspectos, mas somente cedemos a essa influência se os pensamentos do mal encontrarem aceitação de nossa parte. Essa é uma lei universal e imutável. Os semelhantes se atraem. Não é culpa de ninguém, a não ser de nós mesmos, quando nos enveredamos por caminhos incompatíveis com o bem e o amor. Nossos comentários. Amigos, uma vez tendo condições de diferenciar o bem do mal, vai depender de nós não enveredarmos pelo mal. Não devemos perder de vista que tudo começa no pensamento para depois tornar-se ação. Então podemos dizer, Paulo, se me comprazo em pensar coisas más, atrairei espíritos afins, ainda distantes do bem, ou seja, os que não sabem diferenciar o bem do mal, porque ainda transitam na ignorância, ou os que fizeram suas escolhas premeditadamente na direção do mal. É isso mesmo. Porém, através dos estudos e de muito trabalho, já sabemos que ninguém ficará para trás. Todos evoluirão um dia e serão espíritos benévolos, ajudando outros irmãos que ficaram nos caminhos, iludidos pelas más paixões terrenas. Mas sabemos ao certo que todos chegaremos lá com muito trabalho, com muita dedicação, após o nosso despertamento. Voltamos então ao comentário do Espírito Miramês. O que chamamos de quedas, de erros, de invigilância, de mal, são processos usados na natureza para nos educar. O que entendemos por dor são meios para o despertamento das qualidades espirituais que ainda dormem em nosso coração e que somente ela, em certa fase da idade da alma, tem o poder de despertar. Só reconhecemos essa verdade depois de muitas experiências entre sacrifícios e sofrimentos. Nossos comentários. Hoje, já percorrida tantas existências físicas, podemos avaliar que nossos desenganos nos serviram de aprendizado. É porque podemos pensar que se não nos esforçarmos, se não estudarmos e se não tentarmos entender a nós próprios e aos conhecimentos estabelecidos pelo mundo que nos cerca, nós vamos permanecer na ignorância. Portanto, ficaremos impossibilitados de evoluirmos. Exatamente. E para adquirir esses conhecimentos, a gente precisa trilhar os caminhos que lá atrás, nos confins do tempo, iniciamos desatentos, errando seguidamente, mas que, como diz Miramês, nos serviu de aprendizado. Vou dar um exemplo aqui, amigo. Se eu colocar o dedo no fogo, enquanto eu não souber que o fogo me queima e me machuca, eu continuarei colocando o dedo. Mas uma vez que eu sentir a dor, eu sentir que aquele fogo vai me agredir e vai me machucar, eu vou aprender a lição. E uma vez que eu aprender a lição, eu não mais cometerei esse engano. Comentário do Espírito Miramês. É bom que observes e chegues à conclusão como espiritualista que nada se destrói. Tudo que nos acontece intenta nos dar mais vida e consciência dessa mesma vida. O conhece a verdade e ela te libertará, de Jesus, nos faz crer que, por meio da verdade, alcançaremos a felicidade, o equilíbrio e a saúde integral da alma, como também a do corpo, que habitamos por momentos breves. Podemos dizer nos nossos comentários que essa frase de Jesus é libertadora. Porém, nós só conheceremos a verdade da vida vivenciando essa verdade, estudando-a para adquirir esse conhecimento que nos libertará. O equilíbrio, como nos diz o Espírito Miramês, é fundamental em tudo na vida. Estando mais amadurecidos, adquiriremos um pouco mais de sabedoria
para entendermos que cada um de nós faz seu caminho, decide a trilha a seguir e com paciência, tolerância e indulgência, saberemos compreender nossos irmãos que ainda cometem enganos por estarem na retaguarda das ilusões e paixões que a vida nos apresenta, a fim de contribuir para o nosso melhoramento. Comentário do Espírito Miramês. Não são apenas as influências dos malfeitores que nos acompanham na extensão da nossa vida. Como agentes compatíveis com o que somos, encontramos outras mais poderosas que nascem dentro de nós, no fulcro da nossa mente, por imaturidade. Nossos comentários. Amigos, Paulo de Tarso nos aconselha a examinar tudo e reter o que é bom. Foi citado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Quando encontramos em nós tendências contrárias ao bem, precisamos de pronto providenciar o ajuste, e quando estas tendências passem despercebidas por nós, aceitarmos de bom grado quando são evidenciadas pelos outros. Pois é, né, Paulo? Quando aceitamos que os outros nos apontem os nossos erros e aceitamos isso de bom grado, já é um sinal de que estamos firmemente dispostos a nos corrigir, sem melindres ou sem afetações ao nosso orgulho ou à nossa vaidade. Enfim, isso já evidencia que estamos nos desapegando desse egoísmo viciosamente inato que nós, seres humanos, trazemos fortemente arraigado em nossa constituição terrena. Isto, da mesma forma, quando percebemos uma virtude natural, devemos aperfeiçoá-la. Ponderar por alguns instantes antes de agir pode acelerar a evolução moral em uma existência, quando, ao contrário, podemos comprometê-la. Pois é, se pensarmos que melhor que nos arrependermos é saber o que precisa ser feito. Daí vamos perguntar como? Meditando nas leis divinas. Estas leis já estão escritas nos evangelhos, nos textos sagrados de diversas culturas e religiões, mas, sobretudo, essas leis estão escritas na nossa consciência. Comentário do Espírito Miramês. Dessa busca de acertar, os reveses tornar-se-ão luzes que vão nos defender de todas as investidas do que chamamos de mal, em todas as suas modalidades. Quem cede à tentação do mal é porque alimenta ainda esse mesmo mal. Quem procura o bem tem nele a sua defesa. Encerrando os nossos comentários, diremos que, apesar dos abusos e desacatos às leis divinas, em virtude do nosso livre-arbítrio, ao nos interessarmos em caminhar na direção da verdade e da vida, saberemos fazer nossas escolhas. Quanto mais buscarmos por sabedoria e amor, e aqui diremos, sabedoria para discernir e amor para praticar, mais próximos estaremos da perfeição e de nosso irmão maior, o Mestre Jesus.